Os legisladores chegaram a um acordo hoje para encerrar temporariamente o debate sobre o teto da dívida. Isso porque o calote seria financeiramente catastrófico para a economia e para milhões de americanos. 10 governadores se reuniram na fronteira do Texas com o México na quarta-feira. Eles pediram ao governo Biden que tome medidas na fronteira sul. E as entregas podem estar diminuindo, já que dezenas de navios de carga estão parados no sul da Califórnia, esperando para serem descarregados. Os navios estão parados e os preços das mercadorias estão subindo. Confira todos esses assuntos hoje no Diante dos Fatos. Vamos começar na capital do país. À medida que as ameaças de inadimplência se aproximam, os legisladores trabalham juntos para elevar o limite da dívida, mas problemas estão por vir. A liderança do Senado chegou a um acordo para encerrar temporariamente o debate sobre o teto da dívida. Na quinta-feira, o líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, anunciou que o acordo estenderia o teto da dívida, mas apenas por um curto período de tempo. We have reached agreement to extend the debt ceiling through early December. And it's our hope that we can get this done as soon as today. E os democratas do Senado disseram na noite de quarta-feira que vão considerar uma proposta do líder da minoria no Senado, Mitch McConnell. In terms of a temporary lifting of the debt ceiling through close to the end of this year, we view that as a victory. A proposta é um aumento de curto prazo do teto da dívida. O líder da minoria no Senado, Mitch McConnell, disse que os republicanos permitiriam uma extensão emergencial do limite da dívida. Ele estabeleceria um valor fixo para o teto da dívida por cerca de 2 meses. Mas nem todos concordam com a proposta atual. O senador Chris Murphy disse: parece uma ideia terrível adiar essa crise por alguns meses, parece um desastre. A Casa Branca também rejeitou a solução temporária de McConnell. If we're looking at the best options, why kick the can down the road a couple of more weeks? Why create an additional layer of uncertainty? Why not just get it done now? That's what we're continuing to press for, and that's our first choice. O senador Kevin Cramer disse a repórteres na quarta-feira que a questão agora é que até que ponto se deve aumentar o teto da dívida. Sob a extensão proposta pelos republicanos, ela está vinculada a um número específico e não a uma data específica em dezembro. Cramer disse aos repórteres: meu entendimento é que eles estão um pouco separados, acrescentando que os democratas estavam pressionando para aumentar o teto da dívida para um número maior, o que poderia lhes dar mais tempo no final do ano. Ele disse que os republicanos ofereceram cerca de 300 bilhões, mas os democratas estavam pressionando por um número maior. McConnell também sugeriu que os democratas aprovassem um aumento do teto da dívida através da reconciliação. Isso poderia acontecer sem o apoio do Partido Republicano, mas os democratas dizem que o processo é muito lento. Mas os democratas ainda dizem que não o usarão. Parece que os dois partidos estão preocupados com o fato dos eleitores não verem quem aumenta o limite de forma favorável. A secretária do Tesouro está avisando que se o limite não for aumentado até meados de outubro, os Estados Unidos poderão deixar de cumprir algumas de suas obrigações. O acordo emergente prepara o terreno para uma sequência em dezembro. O Congresso novamente enfrentará prazos urgentes para financiar o governo e aumentar o limite da dívida antes de voltar para casa para o feriado. E enquanto os legisladores do Capitólio estiveram ocupados debatendo a questão do limite da dívida, 10 governadores se reuniram na fronteira do Texas com o México para discutir questões da fronteira sul. O governador Greg Abbott mencionou o que o governo Biden poderia fazer. Ele disse: o governo Biden deve restabelecer a política de permanecer no México, que exige que os requerentes de asilo permaneçam no México. Isso é comprovadamente um impedimento ao fechamento ilegal. Segundo o governo Biden, deve-se terminar de proteger a fronteira, incluindo terminar o muro da fronteira. Terceiro, o governo Biden deve fazer cumprir as restrições de saúde do título 42 da fronteira. O governador do Arizona, Doug Ducey, acrescentou: ou ele não está disposto a resolver esta crise ou não sabe como. Portanto, estamos aqui para oferecer soluções. Então, quais são suas soluções? Eles querem que a administração Biden reimplemente totalmente o programa Permanecer no México, retome a construção do muro de fronteira, impeça a liberação de imigrantes ilegais no interior dos Estados Unidos, dedique juízes adicionais e outros recursos para diminuir o crescente acúmulo de casos de asilo e envie mais oficiais federais para a fronteira. Além disso, eles também estão exortando Biden e outros altos funcionários a declarar clara e inequivocadamente que as fronteiras do país não estão abertas
abertas, bem como continuar a usar os poderes pandêmicos do Título 42 para expulsar imigrantes ilegais, reinserir acordos com os países do Triângulo Norte e México, retomar a deportação de todos os criminosos e dedicar recursos federais para lidar com o tráfico de pessoas e drogas. De acordo com o Washington Times, os números de captura e liberação na fronteira do Texas com o México aumentaram mais de 430.000% em agosto deste ano em comparação com agosto passado. O senador Cruz disse que o número é tão grande que se pode pensar que é um erro de digitação. The last couple of weeks I did roundtables with farmers and ranchers in South Texas who described the chaos of finding dead bodies on their ranch land day after day after day, who described moms in South Texas who described that they wouldn't let their teenage children go outside unless they carried a loaded firearm, because there's so many human traffickers and narcotics traffickers crossing across their properties. 26 governadores assinaram uma carta pedindo ao governo Biden uma ação na fronteira. Entramos em contato com o Departamento de Segurança Interna para comentar, mas não tivemos resposta antes do tempo de transmissão. E agora vamos a um tipo diferente de fronteira. Dezenas de navios de carga estão obstruindo 2 dos maiores portos dos Estados Unidos. Eles estão parados na costa sul da Califórnia, porque não há pessoas suficientes para ajudar a descarregá-los. We're flying right over the anchorages just south of the ports of Los Angeles and Long Beach. É aqui que a cadeia de abastecimento global encontra a economia dos Estados Unidos, disse o comandante da Guarda Costeira Stephen Bohr. It's record-breaking. It's unprecedented. There are more ships than there are parking spots. We are effectively operating a cell phone waiting lot in the Pacific Ocean. Esse gargalo de navios porta-containers, até onde a vista alcança, carrega mais da metade dos itens feitos na Ásia e comprados pelo consumidor americano. You're looking at all of the electronics. You're looking at all of the home goods. You're looking at all of the things that people are looking forward to buy this coming holiday season. Mas, neste dia, o comandante computou 55 navios nos portos e mais à deriva no Pacífico. Esse acúmulo na cadeia de abastecimento ocorre quando a economia global volta ao normal após a crise da Covid-19 em 2020. Os consumidores americanos estão de volta comprando com força total, mas a cadeia de abastecimento está lutando para chegar até eles. We need to have an Amazon state of mind in this industry, and by that I mean Amazon changed everything. Enquanto os compradores clicam 24 horas por dia, as fábricas da Ásia ainda estão parando devido à Covid. E nos Estados Unidos, há a escassez de mão de obra nacional e horas de trabalho limitadas. O porto de Long Beach está experimentando operações 24 horas por dia. What this is a wake-up call for all of us in this industry to realize you can't operate with the model of yesterday. O objetivo é reduzir o tempo de espera dos caminhoneiros, o próximo elo da cadeia de abastecimento, para permitir a movimentação de contêineres para fora do porto. Every day, 5-6 hours in the harbor. You have to wait like 6 hours. 6 hours? 6 or 8. I was in there for 9 hours. Caminhões atrasados significam atrasos nos armazéns sem data para reabastecê-las. It means I'm making less money. Yeah, because I can't do as many rounds. A economia básica está em jogo e a escassez tem aumentado os preços. Embora não esteja claro exatamente quanto tempo esse problema de abastecimento vai durar, os especialistas dizem que será um problema pelo menos durante as férias. E agora, antes de terminarmos, uma descoberta rara. Os cientistas estão entusiasmados com a descoberta de um fóssil tardígrado bem preservado em um pedaço de âmbar de 16 milhões de anos. Conhecidos por sua capacidade de sobreviver a ambientes extremos, os tardígrados microscópicos viveram na Terra por mais de 500 milhões de anos. Mas esses pequenos animais, às vezes chamados de ursos d'água, não deixam muitos fósseis para trás. Na verdade, esse é apenas o terceiro já descoberto. Ele representa uma nova espécie da criatura, agora extinta, mas relacionada aos tardígrados que rastejam hoje. Os pesquisadores dizem que é emocionante ter uma janela de como os animais robustos que parecem insetos evoluíram desde que conseguiram sobreviver a 5 eventos de extinção em massa na Terra. Tardígrados também podem ser os primeiros colonos da Terra. Alguns espécimes podem estar vivendo na Lua hoje, depois que uma espaçonave que os transportava caiu na superfície lunar. Por hoje é só no Diante dos Fatos. Obrigada por assistir e até a próxima!